O que você vai ouvir agora talvez nunca tenha chegado até você. Uma história de bastidores, de alianças internacionais obscuras e decisões que colocaram em xeque a soberania brasileira. Enquanto você pagava seus impostos, lutava para sobreviver e via o país afundar em escândalos e promessas vazias, um jogo de xadrez era jogado por cima da sua cabeça, e o peão era você. Você se lembra da eleição de 2022? Enquanto o Brasil ardia em polarização, o ministro do Supremo Tribunal Federal fazia reuniões com agentes do governo dos Estados Unidos. E o que se discutia ali? Não era comércio. Não era cooperação tecnológica. Era democracia. Mas não a nossa democracia. Era deles, a que escolhe quem pode e quem não pode participar do jogo. E mais recentemente tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive com o encarregado de negócios americanos. Estive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas do próprio Departamento de Estado, e acho que isso teve algum papel, porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, porque é aqui que obtêm os seus cursos e os seus equipamentos. Já basta já. Por que isso aqui é grave? Gente, isso aqui, na verdade, é um ministro do Supremo Tribunal Brasileiro pedindo uma intervenção norte-americana na eleição nacional. Na verdade, eles criaram essa narrativa de democracia, golpe, instituições e etc. Mas todo mundo viu que foi uma tática utilizada para tirar uma pessoa da cadeia e botá-la na presidência da República. Durante o período eleitoral, a gente não conseguiu sequer falar que o Lula é amigo do Maduro. Até isso, nós fomos obrigados a deletar das nossas redes sociais, baixo, a ameaça de fortes multas. E eu estou falando isso aqui para mostrar que o Alexandre de Moraes e o seu grupo, que sempre tem um pessoal por trás da cena que apoia o Moraes, o seu grupo, eles não são corajosos. Eles tinham o respaldo dos Estados Unidos, que é a maior potência militar e econômica do mundo. Então, se você for parar para analisar o que mudou de lá para cá, mudou tudo. Eles perderam esse auxílio moral, eles perderam, recentemente saiu mais uma notícia falando do envolvimento da USAID com o TSE, fizeram live juntos. Isso daí fora a estratégia também de você pulverizar o dinheiro da USAID em várias ONGs e pequenos outros grupos, o que dificulta a investigação, dificulta o rastreamento, torna os valores de menor importância, mas ainda assim o efeito é como o de várias formigas indo atacar algum corpo estranho dentro do formigueiro. Esse corpo estranho dentro do estabelecimento brasileiro é o Jair Bolsonaro, a pessoa que lutava pelo interesse dos brasileiros. Então, isso tudo mostra como é que o inimigo se comporta. E mais ainda, o que o Barroso está falando, de que os militares foram impactados pelas declarações do State Department dos Estados Unidos, porque é nos Estados Unidos que eles conseguem os seus cursos e os seus equipamentos. Isso daí não é novidade para ninguém. O Brasil, por exemplo, ele entrou na Segunda Guerra Mundial graças muito ao embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Oswaldo Aranha, que puxou para o seu lado o Estado-Maior do Exército, o general Góes Monteiro, e começou a fazer exercícios conjuntos entre as Forças Armadas dos Estados Unidos e do Brasil, o que culminou numa parceria tão grande que os americanos construíram a base militar de Natal, que era o último ponto de abastecimento das tropas aliadas antes de irem principalmente para o norte da África. E isso daí fez total sentido naquele momento, porque o então ditador do Brasil, Vargas, ele flertava muito com os sistemas do nazismo e do fascismo. E o Oswaldo Aranha teve muita inteligência em trazer os militares para perto dos americanos e assim colocar o Brasil na Segunda Guerra Mundial do lado correto. O Barroso basicamente fez a mesma coisa, ele fez uma análise de onde é que estavam os perigos, ele viu que eles não dominavam as Forças Armadas, viu onde é que pode haver ali um calcanhar de Aquiles, um ponto de interesse, e a partir daí traçou uma estratégia para quebrar as pernas dos militares. E basicamente ele fez isso daí. Tanto não é à toa que ele fez isso, que cerca de um ano antes da eleição, começaram a descer várias autoridades americanas no Brasil. Eu destaco aqui muito o William Burns, que era o então diretor da CIA, o Jake Sullivan,
que era o Conselheiro Nacional de Segurança, a Vitória Nuland, a subsecretária para Assuntos de Política e vários outros. E abertamente, quando você fizer essas consultas públicas, você vai ver que eles sempre tratavam, dentre outros assuntos, de democracia. O próprio Barroso admitiu, pediu ao governo americano declarações públicas para apoiar a institucionalidade no Brasil. Mas que institucionalidade é essa que precisa de tutela estrangeira? Quando um juiz de uma Suprema Corte precisa do aval de Washington, a justiça já não é mais cega, ela está vendada por conveniência. E quem foi beneficiado? Um condenado por corrupção, que saiu da cadeia por manobras técnicas, com apoio de um establishment que nunca aceitou a independência do Brasil sob comando de alguém que não fazia parte do clube deles. Lula voltou, não pelo voto, mas por um arranjo político internacional. A esquerda, derrotada moralmente nas urnas, foi ressuscitada por dentro do sistema, e por fora, por interesses de fora. E o discurso? Democracia, democracia, democracia. Mas censuraram o que não podia ser dito. Nem Lula é amigo do Maduro se podia falar. A verdade virou crime. A oposição virou inimigo. A imprensa, silenciada ou comprada. O TSE virou estúdio de TV com lives patrocinadas pela USAID. Dinheiro americano financiando ONGs ideologicamente alinhadas, pulverizado de forma que ninguém possa rastrear, mas com o mesmo objetivo, minar qualquer resistência ao projeto de poder deles. A história é cíclica. Durante a Segunda Guerra, Oswaldo Aranha puxou os militares pro lado dos Estados Unidos contra Vargas. Barroso fez o mesmo, percebeu que os militares não estavam com ele, e tratou de minar o moral das Forças Armadas com apoio externo. Eles sabiam que os generais brasileiros dependem dos cursos e dos equipamentos americanos. E usaram isso como chantagem velada. A eleição brasileira virou um projeto geopolítico da Casa Branca. Autoridades como William Barnes, Jake Sullivan, Vitória Nuland estiveram aqui, não foi turismo. Foi interferência disfarçada de cooperação. E o resultado? O Brasil foi entregue de bandeja para um governo que bajula ditaduras, persegue adversários políticos e destrói os pilares da nossa Constituição sob o pretexto de proteger a democracia. Democracia. Então, você consegue ver esse caldo todo se formando e você também consegue perceber que hoje em dia, com a administração Trump, e é por isso que eu comemorei muito a eleição do Trump, esse aparato estatal todo ruiu. A gente está em vias de ver aí o Mike Pence, Deus quiser, em breve, fazendo seu depoimento na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Brasil, para falar, né, com mais propriedade até onde foi esse tentáculo norte-americano da administração Biden dentro do governo brasileiro, porque o Mike Pence ele era funcionário, servidor de dentro do State Department, teve acesso a muita coisa que o público em geral não teve. Então, a gente tem que ficar de olho nisso, a gente tem que aprender como é que se comporta o nosso inimigo e, além de tudo, a gente tem que mostrar, tem que expor. Por mais que a gente saiba que isso não vai dar, pelo menos agora, num processo de impeachment de um ministro do STF, né, com base nessas declarações aí do Barroso, eu não tenho esperança de que isso aconteça nesse atual Congresso, mas cabe a gente perguntar aos nossos candidatos ano que vem, ao Senado, à Câmara também, qual é o posicionamento deles sobre esses fatos, porque a gente não pode ver um ministro do STF dizendo que vai pediu ajuda aos americanos, que numa palestra diz que derrotou... Nós derrotamos o bolsonarismo! Fazer isso tudo que eles fazem e depois virem para cima do deputado federal mais votado da história e querer pegar o meu passaporte embasado nas, entre aspas, acusações da dupla debilóide do PT, né, o Rogério Correia e o Lindbergh Farias, que depois confessaram que o Alexandre de Moraes pegaria o meu passaporte de qualquer maneira, mas entender como legítimo deputados do PT pedindo para pegar o meu passaporte sob o argumento de que eu estava indo muito aos Estados Unidos. Então, o que dizer do Barroso, que pediu intervenção do governo Biden com sucesso ainda na eleição brasileira? Essa história tem que ser passada limpo. A gente tem que documentar isso daí. A gente tem que levar isso daí ao conhecimento dos congressistas norte-americanos para que, a partir daí, medidas enérgicas possam ser tomadas. Sem liberdade de expressão, a gente não dá nem um primeiro passo. Eu sei que muita gente fica desesperada na internet. Poxa, Eduardo, mas nada vai acontecer, a gente fala, etc. Não. Já está acontecendo. Se você não estivesse falando, eu não estaria nesse momento aqui nos Estados Unidos, entrando, né, nos gabinetes de autoridades e levando ao conhecimento deles tudo isso daí que está acontecendo. Eu só consigo levar ao conhecimento porque está tudo público.
porque eles aqui já escutaram alguma coisa, já, poxa, tem uma coisa errada no Brasil. E eu me arrisco a dizer que hoje em dia, pelo menos as autoridades com que a gente se encontra, já estão tão cientes do que aconteceu no Brasil quanto nós. E existe um constrangimento, né, ainda que não tenha sido durante a gestão deles, foi na gestão anterior do Biden, existe o constrangimento aqui nos Estados Unidos deles terem contribuído de alguma maneira enquanto país para regimes como o regime atual brasileiro. Então pode ter certeza que você que tuita, você que me segue, você que expõe, mesmo sabendo dos riscos que isso implica, você está sendo um daqueles corajosos que está ajudando a escrever a história do lado correto. Não existe sucesso sem sacrifício. Então podem contar comigo, nós somos aqui a ponta de lança, não estou sozinho, tem mais gente junto comigo, né? Quase sempre o Paulo Figueiredo está aqui na Casa Branca, no Congresso, correndo para lá, correndo para cá. A gente praticamente um trabalho voluntário, tá? Eu tenho apoio de algumas pessoas, mas não é nem assim 0,00001% do que a esquerda faz com o dinheiro público, até porque a gente tem escrúpulo, né? A gente não assalta os cofres públicos para fazer aquilo que a gente entende certo. A gente faz o certo por uma questão de princípio. Então, eu agradeço a todos vocês que me seguem nas redes sociais e estamos aí trabalhando para um Brasil melhor. Tenho muita esperança que em breve a gente vai ter boas notícias. Um abraço, fiquem com Deus. Agora vamos ver o Eduardo Bolsonaro acusando Lula de provocar os Estados Unidos durante a visita da Rússia. O Lula ele não perde uma oportunidade de falar uma besteira, principalmente nesses encontros internacionais, onde ele ainda carrega com ele aquela delegação gigantesca, tudo custeado com muito dinheiro dos nossos bolsos. Agora, ele encontrou com Putin em um evento que muito contestável, né, para um presidente brasileiro ir, para se dizer o mínimo, e também chega lá e faz uma provocação para o Trump, dá uma declaração falando que o Trump está acabando com o livre comércio internacional. Só que o que o Lula manja de livre comércio? Ele aumentou o imposto, está botando pobre no Brasil para pagar até imposto da blusinha da Shopee. E essa cara de pau dele provocando os Estados Unidos, que sempre foi, né, tradicionalmente, se não primeiro, sempre um dos maiores parceiros econômicos do Brasil. De fato, o Brasil cada vez mais está virando um anão diplomático. E a gente tem muita saudade dos tempos que a gente tinha um presidente e uma primeira-dama de verdade, decente e honesto, não que ficavam assaltando velhinhos do INSS. Essas consultas públicas, agora você vai ver que eles sempre tratavam, resistir, dentre outros assuntos, denunciar, de expor. democracia. A história precisa ser passada limpo, mesmo que demore, mesmo que doa. O que está em jogo não é apenas um governo, mas a alma do Brasil. Porque não há soberania possível onde o juiz é amigo do réu e quem manda não mora em Brasília, mas em Washington. Eles tentam nos calar, nos intimidar, nos ridicularizar. Mas nós seguimos. Porque não existe liberdade sem sacrifício. Você que compartilha, que comenta, que não se curva, você é parte da resistência. E quando essa página for virada, e for escrito um novo capítulo, o seu nome vai estar lá, do lado certo da história. Fiquem atentos. Fiquem firmes. E lembrem-se, o Brasil é nosso. E não está à venda. Compartilhe esse vídeo. Marque seus deputados. Mostre a verdade. #Brasil Livre, #Soberania Já.